Interessante que a gente vê muito na doutrina espírita e sempre é recorrente o conhece-te a ti mesmo, né? E às vezes nem nós nos conhecemos, né? E às vezes esse espírito, esse obsessor conhece mais as nossas fraquezas do que nós, né? Então você vê, você dizendo aí que é como se fosse uma luzinha. E ele vai utilizar justamente isso para aumentar ainda mais o nosso pessimismo, né? Isso. De a gente se achar mais ainda inválido, Exato, inútil. Não, eu não presto mesmo, que eu fiz isso. E muitas vezes é ele soprando ali, né? Exatamente. No livro, O Céu e o Inferno de Kardec, no capítulo 5, ele fala inteiramente sobre suicidas. Esse livro, para quem ainda não leu, fala das situações diversas que os espíritos se encontram após a morte. Homens de bem se encontram muito bem. Homens que praticaram o mal, de acordo com a gravidade do que fizeram, pode se encontrar piores ou melhores, mas nunca bem. E aí, no caso do suicida, Kardec, então, evoca com um grupo de estudos um espírito que se chama... Deixa eu ver, eu tive que anotar o nome aqui, que eu não consigo... Bom, não importa. Que ele havia desencarnado há pouco tempo, né? É um espírito que é Antoine Bell, lembrei, Antoine Bell. Ele tinha desencarnado há cerca de 2 meses e meio, mais ou menos. Olha como era recente. E ele desencarnou por suicídio. Então, quando ele vem, Kardec pergunta, né? Kardec e o seu grupo ali de estudos, como ele está se sentindo. Ele, no primeiro momento, ele fala, não, vocês querem me crucificar, vão me fazer... Não, Kardec fala, não, nós viemos aqui somente para te perguntar como você se encontra e qual é a maneira que nós podemos te ajudar. Aí ele conta a história dele. Ele se suicidou, olha que interessante, porque em vida passada ele era apaixonado por uma moça. E essa moça, o pai dela não aceita o relacionamento porque ele era pobre. E a obriga a casar com um outro indivíduo que tinha um grande poder, muito dinheiro, muitas propriedades. Ele não se conforma. Então o que ele faz? Ele envenena o rapaz uns 2 dias antes das bodas. Só que depois, levado pelo remorso, ele se enforca naquela vida. Então, nesta última vida, essa foi olha as razões pelas quais ele se suicida. Primeira delas, então, porque o pai da vítima o localizou e ficava o tempo inteiro o lembrando. Então ele vivia uma vida dupla. Ora, ele se via como um pai de família, cumpridores dos deveres. Ora, ele se via como um assassino que comprava um veneno e matava alguém. A pessoa que falou com Kardec para pedir a evocação dele era um amigo dele, farmacêutico e médico, que fala, Kardec, esse homem era um homem calmo e pacífico, que de vez em quando ele ia lá na minha farmácia e falava assim, eu tenho certeza que eu comprei aqui com você um veneno e matei alguém. E eu dizia para ele, não, você não fez isso. Ele se conformava por hora, mas depois, não, você está me enganando. Eu tenho certeza, porque ele misturava a sugestão do espírito... Interessante. Que era da lembrança do passado com a vida atual, a ponto dele vir e sucumbir. Então, uma das pessoas aí parece que pergunta alguma coisa sobre isso, sim. né? Então, respondendo a ela com carinho, olhem só, no caso, esse próprio espírito comenta que ele não está tão ruim, que há um atenuante, porque ele foi levado ao suicídio pela... porque a pergunta que você se refere, que fizeram, é da Raíssa. Ela diz assim, quando o obsessor induz alguém ao suicídio, existe algum atenuante, né? Levando em conta que sem a influência espiritual ele poderia não ter suicidado, né? Isso, então, Raíssa, então. Sim, existe, então. O próprio espírito comenta com o Kardec que ele teve alguns atenuantes, porque ele não fez por livre
escolha, livre-arbítrio, e sim por fraqueza. Ele se deixou envolver totalmente pelo pai, né, da vítima do passado, que o levou a essa atitude. Agora, esse espírito que o levou a isso será punido, segundo os espíritos, mais severamente que ele. Porque nós não temos direito de fazer justiça com as próprias mãos. Perfeito. Agora, ele não será totalmente inocentado, Raíssa, porque ele teve o livre-arbítrio. Ele poderia fazer as suas preces, pedir forças a Deus, né, para lutar contra isso. Porque ele tinha uma família, ele era um homem de bem, um homem pacífico, né? Só que ele não entendia o que se passava com ele. E o espírito tinha um magnetismo muito forte e o envolveu a ponto dele, né, cometer essa atitude. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.